Meus irmãos, vamos iniciar mais um dos nossos estudos bíblicos devocionais. Hoje nós vamos ver, a partir do texto de Ezequiel 36, vamos falar sobre a santidade do Senhor. Eu sei que nós tínhamos combinado na última devocional de falar sobre a certeza da salvação, mas eu acredito que esse texto vai pavimentar o caminho para o lugar onde nós queremos chegar. Ele vai pavimentar isso de forma melhor. Então, nós vamos, a partir de hoje, estudar esse texto. Serão 3 exposições, 3 devocionais que nós vamos fazer nesse texto de forma bem objetiva, para que os irmãos sejam abençoados e para que o caminho até a questão da certeza da salvação ele fique bem pavimentado, fique bem explicado e bem fundamentado. Vamos orar para iniciar o nosso estudo. Deus eterno, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa mão que tem nos guardado, que tem nos abençoado, que tem preservado a nossa igreja de Felipe Camarão nesses dias. Ó Senhor, nós te agradecemos porque em várias áreas, em vários pontos, o Senhor tem guardado, tem protegido a nossa igreja, Senhor. Continua, Pai, guardando os nossos corações para que nós não venhamos a esmorecer, para que nós não venhamos a desistir, a esmorecer, mas que nós venhamos a olhar para Ti, Senhor, como sendo o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que está no controle soberano de todas as coisas e aquele que nos ajuntará, Senhor, depois desses dias distantes uns dos outros. O Senhor nos ajuntará, assim como o Senhor ajuntou o seu povo depois do tempo de Ezequiel. Nos abençoa, Senhor, para que nós confiemos de maneira fervorosa na Tua Palavra, para que não venhamos apenas a ler a Tua Palavra como algo que aconteceu há muito tempo, mas que nós possamos ver que a Tua Palavra é viva, eficaz e fala no nosso coração. Nos abençoe, então, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos nesses dias estudar de Ezequiel capítulo 36, verso 16 até o final deste capítulo, e hoje será de Ezequiel 16 até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, com a sua imundícia, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo seus caminhos e segundo seus feitos eu julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor: não é por amor de vós que eu faço isto, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então
Vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Aqui, meus irmãos, no verso 16 até o verso 38, nós temos 4 profecias, 4 oráculos. A primeira, do verso 16 até o verso 21, é uma acusação. E do verso 22 até o verso 38, são oráculos de salvação. O que nós vamos ver hoje vai ser um aspecto de um desses oráculos, do primeiro oráculo, que vai do verso 22 até o verso 32. Justamente porque, como tem mais verdades aqui, para que nós não nos estendamos muito e não fiquemos assim prejudicados de alguma forma, nós vamos nos ater apenas a um aspecto desse oráculo que está colocado aqui. A profecia de Ezequiel, meus irmãos, ela é registrada no livro que tem 48 capítulos. E esses 48 capítulos, eles se dividem em 3 grandes seções. Do capítulo 1 até o capítulo 24, nós temos o julgamento sobre Judá, sobre o reino do sul. Devemos nos lembrar que depois da morte de Salomão, Jeroboão e Roboão, eles dividiram o reino. 2 tribos ficaram no reino do sul, o reino de Judá, junto com Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram no reino do norte, o reino de Israel. Então, o reino do norte já havia sido levado pelo cativeiro assírio, já havia sido espalhado sobre a terra, e o reino de Judá ele foi levado pelos babilônios. Pelos babilônios, eles invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram a cidade, levaram o rei para a corte da Babilônia, e isso aconteceu em algumas deportações, não foi algo que aconteceu de uma vez. Em uma dessas deportações, o profeta Ezequiel ele foi levado ainda muito jovem. E lá na Babilônia, quando a cidade de Jerusalém ainda estava de pé, já estava sendo saqueada de certa forma, mas a cidade ainda estava de pé, o profeta de lá de dentro da Babilônia, ele anunciava que a cidade iria cair. Então é justamente isso que a gente vê nos primeiros 24 capítulos de Ezequiel, o julgamento sobre Judá. Depois nós temos o julgamento contra as nações, do capítulo 25 até o capítulo 32. E por último nós temos a restauração sobre Judá, do capítulo 31 até o capítulo 48, onde se encontra o nosso texto. E como eu já havia dito, meus irmãos, o profeta Ezequiel ele tem uma peculiaridade, que é o fato dele ter recebido a revelação fora dos muros de Jerusalém, fora do território da Palestina, na verdade. E isso nunca tinha acontecido depois que o povo havia chegado e se instalado naquela terra. O profeta Ezequiel ele vai ser o primeiro a fazer isso. O profeta ele sempre deve ser entendido como um instrumento de revelação do Senhor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a profecia ela não é simplesmente uma visão do futuro, como uma espécie de adivinhador, mas ele é um porta-voz fiel da palavra de Deus. Deus entrega a palavra àquele profeta e o profeta entrega ao povo, de forma que a palavra não só contém coisas sobre o futuro, mas principalmente contém coisas para que a igreja, Israel naquele caso ali, tivesse o seu coração confortado com a esperança. O profeta Ezequiel, meus irmãos, ele justamente está mostrando o senhorio do Senhor diante daquelas circunstâncias, diante de um povo levado para o cativeiro, diante de um povo que teve o trono, a terra e o templo destruídos. Logo na primeira profecia de Ezequiel, onde ele tem aquela visão daquela carruagem, nós vemos que aquilo ali representa a glória indo embora de Jerusalém. E isso apontava a verdade que seria plenamente revelada no Novo Testamento, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus mostra que não precisa de iniciativas humanas, nem de circunstâncias terrenas para se revelar. Mas como diz um teólogo chamado John Frame, quando vamos conhecer a Deus, é Ele quem toma a iniciativa. Ele não espera passivamente que nós venhamos a descobri-lo, mas é Ele mesmo que se faz conhecido. O Senhor é o Deus que se revela. Ele se revela em seus atributos, em seus nomes. Nós percebemos Deus através da criação e percebemos Deus através, principalmente, da Escritura, a sua revelação especial. Vemos nos nomes de Deus o seu caráter como Criador, como Senhor da aliança e como provedor. Ao contrário dos nossos nomes,
que por muitas vezes são dados sem que se atenha ao significado, os nomes de Deus indicam de fato quem Ele é. Vemos nos atributos de Deus aquilo que Ele é em sua essência, como está na pergunta 4 do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim, acerca sobre o que é Deus. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então veremos hoje, a partir desse texto, sobre como o Senhor revela a sua santidade no seu nome. Aqui nós temos a abertura de um oráculo de salvação, como eu havia dito para os irmãos. O verso 22, ele inicia dizendo, portanto, ou seja, há uma retomada da acusação que nós lemos do verso 16 até o verso 21. Ele está dizendo, porque vocês foram considerados culpados, porque vocês sofreram juízo, ouçam agora sobre restauração. Então, ele inicia deixando bem claro o pecado do povo e o motivo pelo qual o Senhor restauraria aquela nação pecadora. Deus apresenta a santidade do seu nome como o motivo pelo qual ele faria a restauração. Aqui é usado o nome pactual de Deus, Yahvé, em algumas Bíblias traduzida como Jeová, e quando na sua Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, aparece o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, é esse nome que está escrito no original hebraico, Yahvé. O Senhor, ele tem um nome pessoal, ele é pessoal, ele não é uma força. O Senhor, ele é pactual, ele se relaciona conosco, ele não é indiferente. A santidade, ela é essencial ao próprio ser de Deus. Negar que Deus é santo é negar ao próprio Deus. Nas palavras de um reformador chamado William Greenhill, o nome do Senhor é santo, a sua essência, a sua vontade, os seus atributos, as suas obras, a sua palavra são o seu nome. Este atributo de Deus, a sua santidade, deveria ser refletida no seu povo, pois eles eram nação santa, como é dito em Êxodo capítulo 19, verso 6. Isso seria feito a partir da obediência à vontade de Deus, principalmente como revelada nos 10 mandamentos. Vemos tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5 que os mandamentos eles não eram requisitos para que o povo fosse liberto. Deus não disse assim, obedeçam isso aqui e eu livrarei vocês. Não, Deus diz, porque eu tirei vocês da terra do Egito, ouçam agora os meus mandamentos, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Israel deveria obedecer porque já era liberto, porque já era um povo do Senhor. Pois assim não só a nação prosperaria, como o nome do Senhor seria exaltado, conhecido e glorificado entre as nações. Contudo, meus irmãos, o que vemos? Israel não só descumpriu os mandamentos do Senhor, como é dito na Escritura que Israel fez pior do que as nações pagãs. Vemos que não demorou ainda no deserto, o povo adorou o bezerro de ouro. Depois de conquistar a terra de Canaã, eles agem como bem queriam no tempo dos juízes, é dito isso diversas vezes no livro. Naquele tempo não tinha rei Israel e cada um fazia como bem entendia. Depois do tempo de prosperidade com o rei Davi e do tempo de paz com o rei Salomão, o reino foi dividido e o juízo foi anunciado. Reis terríveis como Acabe em Israel e Manassés em Judá confirmaram com a sua idolatria o pesado juízo de Deus sobre a sua nação. Este último, Manassés, desonrou o templo do Senhor, construindo altares dentro deste próprio templo, um lugar que o Senhor disse que colocaria o seu nome. Por isso, o destino de ambos, do reino do norte e do reino do sul, foi o exílio. Povos pagãos dominaram sobre o povo de Deus, cumprindo as maldições da quebra do pacto, como estão explícitas em Deuteronômio capítulo 28. Mesmo com o arrependimento de Manassés e com a piedade do seu neto Josias, nem a terra, nem o trono, nem o templo foram poupados. A santidade do Senhor foi desprezada pelo povo, que foi atrás de outros deuses, como uma mulher adúltera procura os seus amantes. Então o nome do Senhor foi zombado, foi desprezado, assim como nos nossos dias o nome de um homem que tem uma mulher adúltera é zombado e é desprezado também. Por isso, o Senhor mesmo os espalhou, como nós lemos no verso 16 a 21 de Ezequiel 36. Mas a santidade do Senhor, de forma alguma, morreria com aquele povo ali.
De forma alguma o Senhor deixaria seu nome ser esquecido, ser legado ao tempo e apagado. Por isso, pelo seu santo nome, Ele estenderia a sua mão, estenderia o seu braço para salvá-los. O Senhor santificaria o seu nome através do perdão, através da salvação. As palavras, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, são chocantes, ainda para nós que vivemos numa época de um sentimentalismo barato, talvez principalmente em relação ao Evangelho. Mas como nos ensina o puritano chamado Matthew Henry, as razões para a misericórdia de Deus são todas inerentes a Ele. Por isso, ele diz que vindicaria a santidade do seu nome. Ele vai salvar o seu povo, ou em outras palavras, ele santificaria o seu santo nome. Haveria salvação por causa disso, por causa do nome do Senhor. Assim, através da restauração do povo, Deus se faz conhecido entre as nações. Isso deve gerar alegria, isso deve gerar glorificação a Deus, mas também deve gerar arrependimento e vergonha pelos atos imundos cometidos pelo povo. E ao olharmos o povo de Judá, devemos analisar e pensar muito bem que nós não somos em nada diferentes deles. Nossos pecados são tão imundos e sangrentos como os deles. Na verdade, são piores, porque hoje nós temos a plena revelação da obra de Jesus Cristo, coisa que aquele povo ainda esperava com as sombras do Antigo Testamento. Nós já temos claramente, e ainda assim fazemos coisas piores do que aqueles povos faziam. Erigimos ídolos que hoje o coronavírus tem exposto. Depositamos nossa fé em políticos, na ciência, nos economistas e em nós mesmos. Por acaso a nossa geração viola menos o nome do Senhor do que aqueles homens? Uma sociedade que empurra Deus para o caráter privado de cada um. Uma sociedade que tira Deus do seu trono como Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e o transforma em uma opinião pessoal. Para muitas pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive, Deus não passa de uma diferença de rotina, infelizmente. E que grande pecado é esse, meus irmãos? Nossos pecados sangrentos fazem uma separação entre nós e Deus, uma separação intransponível. Não fosse o Santo de Israel, Jesus Cristo, ter nos separado do mundo e nos santificado com Ele em Deus, como nós vimos na semana passada, nós somos unidos a Cristo através do seu Espírito Santo no momento em que nós somos salvos. Por isso, a recorrente frase, e saberão que eu sou o Senhor, repetida nos versos 23 e também lá no final do texto, no verso 38, não se refere simplesmente aos povos ao redor de Judá comentando sobre a restauração deles. Obviamente, os grandes atos de Deus o fazem conhecido nesse sentido geral, mas apenas aqueles que são salvos por Ele, são por Ele conhecidos e o conhecem de verdade. Um conhecimento pessoal de salvação, de adoção, de justificação. Assim, Raabe, lá no Antigo Testamento, soube do Senhor, o temeu e foi salva. Assim, aquele centurião que estava aos pés da cruz de Cristo soube que ele é o Filho de Deus. As palavras eles saberão mostram justamente isso. Não é um conhecimento no sentido de informação, e sim uma revelação, um anúncio de redenção. A Escritura nos mostra isso de capa a capa, seja nos anúncios de libertação do Êxodo, seja na oração sacerdotal de Cristo, em João 17, na qual ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Assim como hoje, as pessoas ficam com o seu nome sujo por conta de dívidas. As nossas dívidas perante o Senhor fizeram o nosso nome sujo perante Ele, porque nós não temos por nós mesmos como pagar essa dívida. Mas por causa da santidade do nome de Deus, os nossos nomes são santificados, são purificados e são renovados. E é posto sobre nós o nome santo do Senhor, como está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus.
E como, meus irmãos, ao aprendermos essa verdade, nós podemos usá-la. O uso que eu indico aqui para os irmãos é que nós devemos ver que, como Deus revela a sua santidade a nós, sejamos então zelosos com esta santidade. A imoralidade, a violência gratuita e a incredulidade são coisas que têm entrado na nossa vida muitas vezes pelas portas da mídia. Ficamos então cauterizados, a nossa mente acaba se acostumando com um grande número de vezes que a lei do Senhor ela é desrespeitada. Nós nos acomodamos a uma cultura que ela é medíocre e em muitos casos ela é emburrecedora, meus irmãos. O pecado nos torna estúpidos, como dizem, como nós vemos na própria escritura, o pecado ele de fato emburrece. E se nós colocamos isso sempre na nossa mente, por meio dos nossos olhos, por meio dos nossos ouvidos, o que é que vai acontecer conosco? Se você enche um vaso de água, ele vai transbordar de água. Se você enche um vaso com outra coisa, é isso que vai jorrar dele. Se você enche um vaso Perdão, se você enche o vaso com água suja, vai jorrar água suja. Se a nossa mente está cheia do pecado, é isso que vai transbordar. Nós vivemos numa cultura com letras imorais de música, cheias de também esquetes, pecinhas de teatro sem graça e desrespeitosas na internet. Intelectuais fajutos, pregadores, coach, que só querem agradar o ego dos homens, que armam a sociedade que cresce a parte dos valores de Deus. E nós mostramos o nosso zelo como? Nos aprisionando, nos isolando, correndo para as cavernas, cavando um buraco e nos enterrando no chão. Não, nós mostramos o zelo do Senhor quando mostramos à sociedade e até mesmo à igreja moribunda que o Senhor é um Deus vivo. Ele não é uma opinião. O Senhor vive e reina eternamente. E sendo um Deus vivo, a santidade é refletida no seu povo, em tudo aquilo que os seus filhos fazem, seja na arte, na política, na ciência ou na filosofia, seja atendendo atrás de um balcão, seja apertando os parafusos de um carro, seja lavando a louça, seja cuidando do seu filho. Santificamos aquilo que nós fazemos porque fazemos para a glória de Deus, e ali o nome do Senhor é exaltado por ele ser santificado. Deus, ele não é simplesmente uma mudança de rotina que ao invés de você assistir a um jogo de futebol no domingo, você vai ver uma devocional, você vai para o culto. Não, Deus não é simplesmente isso, meus irmãos. Ele está vivo e age nos seus filhos e através dos seus filhos. O Espírito que habita em nós não é um espírito de covardia, é o Espírito Santo. Não entreguemos então as coisas criadas por Deus como coisas boas, como nós vemos lá em Gênesis 1, aos ídolos deste mundo, mas mostremos o nosso zelo ao nos empenharmos em mostrar que tudo está subordinado ao senhorio de Yahvé, o Deus vivo, que reina eternamente e que é santo. Então, meus irmãos, como foi dito, nas próximas semanas nós vamos ainda voltar a esse texto, estudar outros aspectos dele, estudar alguns outros versículos. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados. Mais uma vez eu reforço o convite para que você espalhe essa palavra, para que você compartilhe essa palavra e para que dessa forma você possa abençoar também outras pessoas nesse período de pandemia. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar encerrando. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra que jamais volta vazia, tua palavra que aquece o nosso coração nos dias de frieza espiritual. Nos abençoa, Senhor, nesses dias em que nós ainda estamos afastados do culto, para que o nosso coração não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Nos sustenta, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha misericórdia e graça de nós.